Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia 2 de novembro, comemoramos, então, o dia de finados, né? A comemoração dos fiéis defuntos. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que hoje a Igreja quer recordar, então, todos os seus fiéis que morreram na esperança da ressurreição, né? E por isso, hoje, todos nós somos chamados a nos lembrarmos dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, né, familiares, que, ou seja, partiram antes de nós. E hoje somos chamados a, ou seja, ainda mais, ou seja, lembrarmos deles e rezarmos por eles. Sobretudo, através das santas missas. A Igreja, nesse dia, concede a todos os sacerdotes a rezarem até 3 missas, né? Para que, então, possa se oferecer o santo sacrifício para muitas almas. E veja, meus irmãos, aqui devemos também fazer uma reflexão sobre, é claro, a realidade da morte. Que para nós, cristãos, a morte não é o fim não é o fim da vida, né? Mas o começo, né? O começo de uma vida nova, o começo da vida que esperamos, né? A vida em Deus. E, portanto, a fé cristã, ou seja, traz essa esperança da ressurreição, né? E as almas que estão no purgatório, e nós rezamos pelas almas do purgatório, ou seja, em todas as santas missas que celebramos, todas as intenções de falecidos são para os fiéis que estão no purgatório. Por quê? Porque os fiéis que já estão no céu não precisam de oração. E aqueles irmãos que foram condenados ao fogo do inferno, ou seja, que morreram em pecado mortal sem arrependimento, esses também, as orações não valem, ou seja, não se pode fazer mais nada por estes. Mas Deus também não revela a nós, ou seja, nós não sabemos quem foi salvo, quem está no inferno, quem está no purgatório. Nós só sabemos quem foi salvo quando a Igreja proclama a santidade de alguém, né? Como foi proclamado há pouco, né? O beato Carlos Acutis, né? Sabemos que ele está nos céus, porque a Igreja tem o poder das chaves, né? E por isso ela nos afirma
que ele está no céu. Mas a igreja não afirma quem está no inferno, né? E, portanto, devemos rezar por todos. Rezamos por todos, né? E o que é o purgatório, né? O purgatório é um lugar de purificação. Então vejamos bem, alguém que morreu na amizade com Deus, ou seja, que morreu sem pecado mortal, mas tinha consigo pecados veniais, tinha consigo apego aos pecados, essa pessoa que está salva, ela passará antes pelo fogo purificador, que é o purgatório. Ou seja, é aonde Deus purifica então a alma, né, diríamos, né, esse estado onde é purificada a alma, para que ela então purificada, então santa, através dessa purificação, possa ir morar eternamente no céu, diríamos aqui, né? Veja, nós encontramos, né, algumas fundamentações bíblicas, né, para o purgatório. É claro que essa palavra nós não encontramos nas Sagradas Escrituras, porque purgatório quer dizer, ou seja, purificação, né? Mas, por exemplo, no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 42 e 45, nós podemos conferir lá, fala sobre um santo e salutar pensamento de orar pelos mortos, né? Ou seja, de orar pelos defuntos, né? E também no Catecismo da Igreja Católica, no número 1031, vai dizer, ou seja, no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, antes do juízo final. Segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. Isso está em Mateus 12, 32. Então, desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas, certos pecados podem ser perdoados no século presente, ao passo que outras no século futuro. Ou seja, aqui vemos então a fundamentação também do purgatório, né? Então, ou seja, no purgatório estão as almas benditas, as almas salvas, que necessitam de purificação para ir ao céu. E essa purificação, através do testemunho dos santos, né? Santa Teresa, São João Bosco, né? Tantos outros santos, nos fazem ver que é um lugar de muito sofrimento. Uma purificação de sofrimento mesmo, né? As almas padecem no purgatório, né? É uma purificação que dói, né? Santa Teresa, São João Bosco e tantos outros tiveram a visão do purgatório. E por isso, vejamos, se nós, né, temos um ente querido que está sofrendo, por exemplo, né, em cima de uma cama com uma doença, né, e nós podemos dar um remédio para que ele possa se curar, a gente faz imediatamente. Da mesma forma, ou seja, tendo a possibilidade de algum ente querido nosso estar no purgatório, sabemos que este ente está sofrendo. E as nossas orações, né, os nossos oferecimentos de nossas dores, nossas penitências, nossos sacrifícios e, sobretudo, a Santa Missa poderá fazer com que esse ente querido, esse amigo, possa então se libertar o quanto antes, né,
desse fogo purificador e ir para o céu. Nós antecipamos, né, o tempo daquele que está no purgatório, porque a alma que está no purgatório, ela não pode fazer nada para si, né? O tempo de fazer algo para nós é esse tempo presente. Então, as almas do purgatório esperam a nossa ajuda, esperam então que nós façamos algo. E o melhor que podemos fazer é oferecer o santo sacrifício da missa, né? Para que as almas do purgatório possam então ser sufragadas, né? Ou seja, possam então quanto antes irem para o céu. E nesse dia, né, de finados, há o costume, né, nós sabemos, a igreja concede aos fiéis de lucrar indulgência plenária para os fiéis defuntos. Então, ou seja, nós podemos lucrar indulgência plenária somente para os fiéis defuntos nesse dia. E se estende, então, a possibilidade de alcançar a indulgência plenária do dia 1º ao dia 8, né? Então, são 8 dias. Mas, neste ano, levando em conta também a pandemia, a igreja, né, concedeu que os fiéis podem, então, lucrar a indulgência plenária durante todo o mês de novembro, excepcionalmente nesse ano, para que, ou seja, não haja, né, aglomerações, grandes aglomerações. Então, a igreja concede essa graça, né, durante todo o mês de novembro. Então, o que o fiel precisa fazer para alcançar a indulgência plenária para um fiel defunto? Precisa, então, confessar-se, precisa receber a Santa Comunhão e precisa visitar um cemitério, né, e rezar pelas almas dos fiéis defuntos, ou visitar uma igreja, né, e rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Então, essas são as condições, né? Você precisa confessar-se no dia, né, que for fazer todas essas coisas, a comunhão? Não. Se você se confessou, né, no intervalo de uma semana para frente ou para trás, isso basta, né? Basta. Então, nós podemos alcançar várias indulgências, né, para vários irmãos que estão no purgatório, né? É claro que uma indulgência por dia, uma indulgência apenas por dia, né? Mas o que seria a indulgência? Por que, né, seria necessária a indulgência, né? O que ela faz? Então, a gente precisa entender o seguinte: a indulgência é o cancelamento das penas temporais, né, que são consequências do nosso pecado. Por exemplo, quando nós cometemos um pecado grave e nós confessamos esse pecado e nós somos perdoados, ou seja, a culpa do pecado mortal, ela é apagada, não há mais culpa, mas a pena do pecado, ela permanece. Por isso que, por exemplo, o padre nos pede uma penitência depois da confissão, né? Faça essa oração, faz aquilo outro. É uma forma de reparar a pena temporal. Então, essas penas temporais, que são consequências do pecado, não são apagadas no sacramento da confissão.
como que elas são apagadas? Através das penitências, né? Através do nosso oferecimento, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, né? E através das indulgências, né? Então, se eu ofereço, por exemplo, uma indulgência plenária, isso é plena, a uma alma que está no purgatório, então é apagada toda a pena temporal. Se ela recebe essa indulgência, ela vai direto para o céu, né? Então, por isso a importância de lucrar em indulgência plenária, né? Para que possamos ajudar e muito as almas do purgatório, e elas serão muito agradecidas por nós, né? E se através do nosso favor elas alcançarem o quanto antes o céu, com certeza teremos intercessores no céu para favorecer também a nossa santificação. Então, meus irmãos, vivamos bem, vivamos bem esse dia, e que possamos, então, fazer uma caridade espiritual, ou seja, ajudar sempre as almas benditas do purgatório. Nós vos damos graças, Senhor, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua participação, por estar conosco nesse tempo de oração, de reflexão. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.